Agora sim. Boa noite, Marajás. Gravação ativada, brother. Obrigadão. Boa noite, Paulinha, Manuel, brother, Geisa, Giovanna Michele. Boa noite. Clauber, Laís, Gleice, Vanessa, Stephanie, Dani, Jaime, Kátia, Amanda, Mi, meu amor, Gisele, Carmen tá chegando. Sejam todos bem-vindos. Que bom que vocês vieram. Que loucura que estava o grupo hoje, hein? Vocês estavam todos curiosos. Foi bem legal. Curti. E ainda tem gente que nem sabe o que está acontecendo. Tem gente que nem viu ainda. Quando vê, não vai ler. Óbvio que não. Vai ter 300 mensagens para ler. Não vai ler. Mas deixa eu deixar atualizado o povo. O que está acontecendo? No dia 25, né? No dia 25, hoje é 26. No dia 25 eu mandei um áudio. Era uma música, ou uma pregação, ou uma reflexão para duas pessoas. Então, o mesmo áudio para duas pessoas, porque aquele áudio ele tinha a ver com aquelas pessoas, né? Tinha algum ponto em comum. E aí, agora, essas duas pessoas estão tentando descobrir quem são, quem é o seu parceiro aí de áudio, seu amigo secreto, e o que eles têm em comum. Quando descobre, eu falo. Então, se você ainda não descobriu, continua procurando quem é a sua parceria, o seu amigo secreto. Que é bem interessante, foi escolhido a dedos todos os, acho que 46 que estavam no grupo. Agora tem mais gente, chegou mais algumas pessoas. E seguimos, certo? Para quem está chegando a primeira vez, também é importante deixar alguns avisos, né? O que é importante? Siga os passos do nosso amigo brother, que está sentado na cadeira, para você não ter sono. Se você ficar deitado, automaticamente a facilidade, o seu corpo já vai entender que você está querendo dormir, certo? Então, essa é uma das primeiras coisas. Outra coisa, tenha em mãos aí um papel, uma caneta, de preferência um caderno que você vai anotando. Enquanto eu estou falando aqui, tem bastante gente chegando. Semana passada foi tensa, né, brother? Quase caiu aí da cadeira com sono. Muito bom. Que mais que eu tenho de aviso? Tem essa semana, né? A aula aberta. No domingo também vai ser aula aberta. Domingo vai ser pesada a aula sobre bloqueios. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo primeiro uma preparação para 2024. Então, domingo falei sobre mentiras, hoje nós vamos falar sobre crenças e no domingo nós vamos falar sobre bloqueios. Aí, na sequência, continuo falando sobre vícios e aí a gente entra em princípios, tá bom? E tudo isso é uma grande preparação para o ano 2024. É uma mentalidade de inteligência emocional. Então, como que a gente reage melhor a tantos sentimentos nas 4 áreas principais da nossa vida: pessoal, profissional, qualidade de vida ou relacionamentos. É sempre importante, quando tem gente nova e quando é aula aberta, a gente reforçar essas questões. Certo? Aula de hoje. Bora lá. Escrevam aí. A marca de hoje é crenças. Crenças são as coisas que a gente acredita. E tanta coisa que a gente acredita que, se a gente deixar aquelas mentiras da aula passada, se você não assistiu a aula passada, assista. Se você não encontrar o link, só lá no YouTube, no meu canal, você vai encontrar, ou pede o link, eu te mando o link para você assistir a aula, para você
entender o contexto, por que nós chegamos agora na crença, por que a gente vai avançar. Se você deixar essas crenças ruins continuarem tomando conta de você, isso vai virar um bloqueio e vai te travar em várias áreas da vida. E virando bloqueio, você pode virar vícios, né? E aí você acaba gerando fuga com alguns vícios. Isso que é o perigo dos bloqueios e dos vícios, você não prosperar, você não conseguir resultados que você espera. Então, em crenças, tem alguém com sono? Só para saber. Faz aí com a mão, de 0 a 5, qual o seu nível de sono? Onde 0 eu estou com nenhum sono e 5 eu estou morrendo de sono. Tem alguém com 1, 2, 3. Quem não está com a câmera aberta, escreve no chat aí. 0, 0. Show. Para quem não sabe também, de acordo com o número que mais alto que aparecer, 3, olha lá, Stephanie está com sono, então já vamos dar um exemplo aqui na prática. Como a Stephanie está com 3, a gente tem que agradecer a Stephanie, né? Porque a gente vai multiplicar o número que ela falou vezes 5, que dá 15. Então, todos nós, agora, se você puder, você vai se levantar e você vai fazer 15 polichinelos em homenagem a Stephanie Dias. Vai comigo. E é assim, a você que está chegando agora, está entendendo nada, essa é a loucura que você entrou para fazer coisas novas, coisas diferentes. Todos aí podem mandar obrigado, Stephanie. Coraçãozinho para Stephanie Dias, que com certeza agora está se sentindo muito amada por todos nós. E é isso, imagina as 4h49, a gente tem muito 5 e aí tem 25 polichinelos. Tá bom? Seguimos. Me lembre de tirar foto no final, que tem bastante gente nova e tá bem grande o quadro aqui. Estou tentando ver todo mundo, mas nem sempre dá. Anota aí, Gênesis 6:3. Gênesis 6:3. E a primeira coisa que você vai pensar assim, vixe, entrei no estudo bíblico, lascou. Agora vai ficar falando só de religião. Então, uma coisa que eu quero que você fique bem confortável, que eu não sou religioso, muito pelo contrário. Eu não quero ser religioso. Eu sou espiritual. Isso é bem diferente de ficar sobre regras, doutrinas, dogmas, cultos. É uma ligação direta com Deus, certo? Então, independente da sua religião, aqui você vai ver que existe um livro milenar, que tem várias marcas importantes, e que a gente vai buscar várias coisas nele. E eu te convido a ler a Bíblia nesse sentido, se você não tem esse entendimento espiritual ainda, como marcas importantes de pessoas importantes, como fosse um manual da nossa vida, tá? E lá em Gênesis 3:6-3 diz assim: Então o Senhor disse: Meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Vou ler de novo. E aí você grifa o que chamar a sua atenção. Grifa o que você acha que é significante para você. Então o Senhor disse: Meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. A primeira pergunta que eu me faço é: quanto tempo a gente acredita que a maioria das pessoas vão viver?
E aí, se você der uma googada, você vai lá no Google e colocar estatística de vida do brasileiro, estatística de vida da população em geral do mundo, você vai perceber que vai dar uns 75, 80 anos, certo? E aí que vem a grande questão. Por que então, nesse livro milenar, está escrito aí 120 anos? E a gente começa a perceber que nós não estamos fazendo um bom proveito. Tem muita gente indo embora antes do tempo. E tem muita gente que realmente Deus falou, ó, é o seu momento, volta para cá. Mas tem muita gente que não está cuidando do seu corpo, da sua vida, da sua alma, do seu espírito, da sua mente e está indo antes do tempo. Essa semana, como eu falei na aula passada, é uma semana muito perigosa, né? Que é uma semana de festas sequenciais. E nessas festas sequenciais vão acontecendo algumas questões. Primeiro, aflora-se mais os sentimentos. Aflorando mais os sentimentos, eu começo a reagir com algumas mentiras, algumas crenças, alguns bloqueios que já estão instalados na minha mente. E aí junta com a grande quantidade de comida que a gente acaba ingerindo nesse momento. E aí tem gente que ainda bebe. Então, eu já tive o relato de um conhecido que teve um infarto semana passada, aqui da nossa cidade. E como eu falei na aula passada, né, a gente teve um parente muito próximo, o meu sogro, que ele teve um AVC posterior a 3 festas seguidas, que foi Natal, Ano Novo, aniversário do meu filho e o AVC. E esse excesso de carboidrato, excesso de açúcar, e quem tem essa ingestão excessiva também de bebida, gera vários distúrbios. E se a pessoa já tem algumas patologias, é uma bomba nuclear. Isso aí. Quando os sentimentos são aflorados, e é o que acontece muito também, a família está passando o ano inteiro distante. E aí vem todo mundo, se reúne, e está todo mundo com o fio desencapado, sem inteligência emocional nenhuma. Alguém solta alguma coisa que ofende a outra pessoa, ela se sente ofendida, aí gera um estresse total, e isso vai desencadeando também um mal-estar, um estresse excessivo, que pode virar um ataque cardíaco, que pode virar um AVC também. Então, esse período, ele é muito mágico pela união, pela possibilidade da comunhão, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque é nesse momento que as pessoas estão mais sensíveis, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. E já que eu falei dessa maneira, graças à mentoria de domingo, eu fui outro homem na ceia de Natal. Até me surpreendi comigo mesmo. Sem refri, sem suco, sem doce em excesso. Obrigado por abrir minha cabeça. Amém, Jaron. Topzera. Não, e a gente fica... E agora nessa janela de Natal e Ano Novo, a gente começa a se hidratar melhor, tentar comer algumas coisas melhores para dar uma desintoxicada, né? Dar uma liberada. Isso é muito importante. Mas essa crença de que nesses momentos de comunhão a gente pode comer tudo, arrebentar tudo, é algo que eu gostaria de aproveitar esse período que a gente está vivendo para iniciar essa crença. E aí eu quero que vocês anotem aí, eu vou até pular o meu cronograma aqui para variar, não vou seguir ele à risca. Anota aí. Nem coloquei essa frase aqui, mas me veio na mente agora. Minha boca é o escapamento do meu coração. Pode anotar. Minha boca
é o escapamento do meu coração. Acredito que a maioria já conhece a frase, a boca fala do que o coração está cheio, né? E quando vem essa frase, a minha boca é o escapamento do meu coração. Como é que está saindo a combustão do seu coração? É aquele escapamento que fica pingando, jorrando um monte de gasolina adulterada? É aquela fumaça preta que está saindo, ou uma fumaça branca que está tomando conta, ou está suave? As pessoas não estão percebendo, não está afetando o que você está falando. Então a gente precisa ter muita sabedoria, conversar muito com Deus para Deus, vem comigo para essas festas, vem comigo para esses encontros, coloca na minha boca palavras suas. Porque às vezes na nossa, a gente quer falar quer falar um monte de besteira, e a pessoa fala, pede truque, você quer falar 6 e fica naquele confronto infinito. Então tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Porque às vezes você está também com a crença de que agora que a gente vai se encontrar, então falar o que eles devem ouvir. Parece distante isso, né? Para muitos aqui, esse pensamento. Mas você tem que estar atento, que tem, como eu coloquei lá no grupo hoje, eu já havia dito na imersão. 80% das pessoas nem sabe o que é inteligência emocional. Dessas 20% que sabe o que é, 10 somente usa. Então, se você pegar num lugar comum 10 pessoas, só uma está sabendo utilizar. E a outra está entendendo, mas não sabe usar. Então, você tem que tomar muito cuidado, você tem que ficar muito vigilante, muito atento. Porque a crença que existe ali é de que a última palavra é minha. E eu não vou deixar barato. Eu não levo o desaforo para casa. São essas crenças que as pessoas vêm carregando e esse estresse continua sendo gerado. Mas você tem que entrar com outra mentalidade. Você tem que usar aquele né, e manter a calma, ser mais tolerante. Tá bom? Anota aí. Tem sal no topo da colina. Então, o que aconteceu? Tinha gente que duvidava, né? Que estava escrito na Bíblia, tal, que não tinha tido dilúvio nenhum, que era tudo conversa. Eu falei, se teve dilúvio, vamos lá em cima no topo da colina para ver se tem sal. E pasmem vocês, eles foram lá e até hoje existe sal no topo da colina. O que eu quero trazer com isso sobre crença, né? Que o crescimento ele é vertical, não somente horizontal. Então a gente tem que buscar assim o reino, tem que buscar assim Deus para ter um entendimento, uma sabedoria muito maior. Só que quanto mais cético você for, quanto menos você acreditar nisso, você vai ter que buscar fatos. E esses fatos, Deus vai te mostrando. E toda vez que você encontra um fato novo, você sobe de nível. O que isso significa? Que, tanto para os céticos, quanto para os não céticos, para a gente subir de nível, a gente vai ter que questionar a nossa crença. E eu vou falar de vários tipos de crença, de vários níveis de crença. Eu estou fazendo essa pequena introdução para você começar a pensar nas coisas que você acredita e começar a duvidar de algumas. Algumas você vai ter fatos para ter certeza que não é somente uma crença. Mas muitas você vai ter que testar, ter uma resposta e validar, para ver se realmente vale a pena essa crença
ou se essa crença vai te gerar um bloqueio que vai deixar você não resolver problemas e não melhorar os resultados. Então, a desconstrução de algumas crenças, a partir de hoje, vão ser necessárias para a gente poder subir de nível. E que tipos de crença que eu estou falando? Por exemplo, leite com manga passa mal. Alguém já ouviu isso? E aí, você vai na fonte. Quem disse isso pela primeira vez? E aí os senhores diziam isso para os escravos. Porque na fazenda eu tinha a vaquinha, eu tinha o pé de manga. E eu não queria que os escravos pegassem o leitinho e pegassem a manga. Então eu comecei a falar, leite com manga passa mal. Ah, Neni, mas eu já comi leite com manga e passei mal. Talvez você acreditou tanto nisso que você fez isso com o seu próprio organismo. Mas essa combinação química não vai fazer todas as pessoas passarem mal. Algumas pessoas podem ser alérgicas ao leite, alérgicas à manga por algum motivo, mas essa combinação não faz sentido você dizer. Então, são várias coisinhas que colocaram para a gente não questionou, a gente apenas continuou e a gente acredita. Só que elas podem nos tornar barreiras para a gente não resolver um problema simples, para a gente não evoluir em algumas áreas da nossa vida, certo? Então anote aí. Preciso de um pé no fato para subir de nível. Preciso de um pé no fato para subir de nível. A crença, ela não é um fato. Ela é algo que a gente acredita. Então, eu preciso começar a enxergar nas áreas da minha vida, pessoal, profissional, relacionamentos. Homem não presta. É uma crença. Mas por que você carregou essa crença? Por algumas experiências, às vezes, que você teve que não foram positivas. E aí você coloca essa crença, né? Mulher não pode trabalhar fora. Tem gente que ainda tem essa crença. Pense nisso. Então são várias coisinhas que estão travando muita gente. Coisas simples, coisas bobinhas que vão acumulando e vão te escravizando, como se fosse uma bola de ferro, várias crenças que você vai tendo na cabeça que vão te escravizando. Anote isso aí. A janela de crença aberta consome energia. Por que que eu falo anota isso aí, né? A gente teve no dia de Natal, a gente teve um café de manhã top. Tava eu, a minha irmã, a Giovana, que tá aí, e a Mi. Giovana, só para você saber, né? Eu falo tudo da nossa vida, tá? Então, se prepara que você vai ser exposta a todos os momentos. Convidamos a Giovana, né, para participar da mentoria. Já tá fugindo, olha lá. Então, se sinta muito à vontade que você vai ser exposta a todos os momentos, igual a Michelle. Agora você vai poder dividir um pouco com ela. E aí estava conversando eu, a Gi e a Mi, e me chamou muita atenção uma coisa que a Giovana me disse, que na hora eu falei, né, porque eu achava que não era o momento de falar, que ela falou assim, as frases
prontas não me acessam, né? Lembra disso? E fez muito sentido você ter falado isso e me chamou muita atenção, né? Eu falei assim, verdade, né? Tem tanta gente falando coisa quadradinha, já combinada, que parece que é só um teatro. E aí não acessa as pessoas. E aí eu acho que vale a pena mostrar essa crença aqui, né? Aproveitar essa aula. Por quê? Porque quando eu falo anota isso aí, eu estou falando de um método de programação neurolinguística que vai utilizar, vai fortificar para memorizar alguns gatilhos. E as frases prontas, nesse sentido, são acessos rápidos para a gente não deixar desviar em bobeira. Tem uma aula, vocês vão ver o bem xarope, que vão ficar falando assim, papum, 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 toda hora. Por quê? Porque tanta gente vai falar com vocês que você tem que estar com essas frases prontas já instaladas. Ele falou isso, não é isso. Ele falou isso, não é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. É muito rápido. Então, quando a gente anota, a gente memoriza. E aí, quando você ouvir hoje que está doendo, alguns já lembraram que dor é o quê? Escreve aí quem lembra. O que é dor? Quando você sentir a dor, você já vai lembrar disso. Crescimento é a fraqueza indo embora. Dor, olha lá, já me lembrou. Ele falou para mim na igreja domingo. Guardei essa, hein? Boa. E essas frases prontas são gatilhos muito rápidos que você instala no seu cérebro. E aí não é nem a questão de acessar, é a questão de progredir, de não dar tempo de desviar numa crença. Não, eu já sei que não. Se está doendo é porque a fraqueza está indo embora, então eu continuo. Eu continuo, eu continuo, eu continuo. Ah, eu estou cansado. No meu cérebro já está instalado. Não estou cansado. Só os motivos que acabaram. E eu continuo, eu continuo, eu continuo. E esses gatilhos vão parar de deixar você acreditar nessas bobeiras, nessas crenças. Que não dá para acordar cedo, que não dá para treinar, que não dá para se alimentar. Porque você fica patinando nessas crenças. Por isso que você não evolui. Você fica procrastinando nessas crenças. Então a crença, depois da mentira, ela é uma desculpa potencializada da mentira. Nesse caso, você contextualiza a frase ponta. Isso faz sentido. Sim, com certeza. A Gi escreveu aí. Seguimos. Tipos de crença. Primeiro tipo, pode anotar aí, tipos de crença. Eu trouxe, tem vários, né? Eu trouxe 5 aqui, fortes, principais, para você, depois que acabar a nossa aula, anotar se realmente existe algum tipo de crença nesse sentido que pode estar te atrapalhando a resolver problemas ou evoluir. Então, um tipo de crença são crenças familiares. A família, ela quer que o sistema, na maioria das vezes, continue sempre igual. Eu trabalhei aqui, você vai trabalhar aqui, eu estudei assim, você vai estudar assim, nós vamos se reunir sempre no dia tal, em tal lugar, e tudo vai seguindo a mesma
rotina, os mesmos passos. E isso não muda. E você acredita que isso está bom. Mas você nunca testou algo diferente do que foi dito para você. Diferente do que os seus pais viveram. Óbvio, tem muita coisa boa que seus pais viveram. E quando a gente está falando essa crença familiar tem relação com a maldição hereditária, tem também, mas é mais profunda isso aí, Gleice. É bem mais profunda essa questão de maldição hereditária, tá? É um nível para uma aula mais focada somente em espiritualidade aí, para a gente desbloquear isso aí. Mas tem relação, sim, com certeza. O que eu tenho que entender da crença familiar? Eu tenho 3 tipos de família, certo? Eu tenho a família dos meus pais, eu tenho a família com o meu cônjuge e eu tenho a família que eu vou treinar, que são os meus filhos, certo? Alguns aqui estão na primeira. Alguns já têm a segunda. E alguns já estão startando, assim como eu e a Michelle, a terceira. Qual é a diferença dessas 3? Né? A primeira, eu tenho que honrar e ressignificar. Então, tudo que meus pais pedirem, falarem, quiserem, eu vou honrar. E as coisas que eu não concordar, eu tenho que ressignificar. Certo? Tenho que canalizar essa energia. Eu tenho que utilizar os 3 Cs. Eu tenho que captar, converter e canalizar. A Gisele perguntou: por que é difícil separar as 3 famílias? Às vezes dá a impressão que temos dívidas com os nossos pais. Sim, como os nossos pais foram as pessoas, principalmente a nossa mãe, naquela ordem que eu sempre falo, o homem morre pela mulher, a mulher morre pelos filhos. Então, principalmente a nossa mãe, a gente sente uma dívida de amor eterno. Mas essa dívida, você já vai trocar por honrar. Não é dívida, é honra. Honra é respeito. Então, para toda a vida, independente do que ela fale, independente das atitudes que ela tenha, e você não concorde, você vai respeitar sua mãe e seu pai. Então, você precisa tirar essa crença de eu tenho uma dívida com os meus pais. Isso é uma crença. Eu tenho que honrar os meus pais. Eu tenho que respeitar os meus pais. Exercício diário, não é fácil, com certeza. Principalmente se você ainda convive com eles. Você vai começar a entrar num tempo diferente do tempo deles. E você vai começar a querer fazer coisas que eles não fizeram ou que eles resolveram de maneiras diferentes no tempo deles. E aí que a frequência não vai bater. E aí que alguns pais vão querer mandar na sua vida. E é aí que você vai ter que honrar e respeitar. E é aí que você vai ter que cortar o cordão. Se você já casou, você tem que ir embora. E eu costumo dizer que se eu moro com os meus pais, eu sou um menino. Se eu moro com as minhas mães, as meninas, eu sou uma menina. Porque sempre eu vou ser o menino do papai, a menina da mamãe. Sempre. Se eu estiver morando com eles, aos olhos deles. Eu estava conversando com o pai da nossa pastora e ficava nítido que ele ainda enxerga eles com tanto carinho, com tanto amor, como se fossem meninos. Ele usava essa expressão.
Os meninos foram com a gente para Gramado passear e foi muito legal, não sei o quê. Os meninos. Porque independente do quanto vocês crescerem, seu pai e sua mãe ainda vai te ver como o filho, a filha, que precisa de segurança, que precisa de satisfação, que ele deve ficar de olho nas conexões que você faz, para você não entrar numa furada. Então, nesse momento, por mais duro que seja, é necessário o afastamento. Não tem mais como você morar, conviver todos os dias ali, 24 horas, com os seus pais. Principalmente quando você casar. Porque daí tem uma outra pessoa que tem outras crenças e aí gera a Quarta Guerra Mundial. Não tem como. Vai ter muito estresse. Então você tem que cortar ou reduzir essas relações urgentemente, quando você entra na segunda família. Enquanto você está na primeira família ainda, você vai ter que aprender a lidar com isso. Mas todo mundo precisa ir, em algum momento, para a segunda família. E aí, na segunda família, vão existir novas crenças. Por quê? A Michelle teve as experiências dela. Ela veio com as crenças dela. Eu vim com as minhas crenças. E a gente tem novos conflitos. Só que dessa vez a gente vai ter que alinhar. E aí, homens sábios. Nesse conflito, você morre pela mulher. A mulher morre pelo filho. Ou seja, ninguém vai morrer por você. Aceita que dói menos. Jesus já morreu por você. Você não vale nada. Aceita que dói menos. Começa assim. Então, você vai ter que entrar na frequência dela. Se ela está triste, você vai ter que entrar na frequência de triste. Oh, meu amor, o que que você tem? Você vai lá embaixo. Aí depois, na verdade, você vai subindo, trazendo ela ou subindo com ela. Você vai ter que ir. Porque ela não vai descer para salvar você, cidadão. Se você acredita que ela está preocupada com você, está muito enganado. Isso é verdade. Isso é bíblico. Então, o homem sábio tem que descer a frequência para conectar e depois os dois sobem juntos. Se não, vai ficar só briga, briga, briga. E se você for um homem carente, tiver essa crença de que tem que ser cuidado, porque a mamãe cuidou muito de você e agora você quer que a mulher cuide de você, você está lascado. Você está lascado. E aí veio o terceiro, né? Vamos mudar de assunto. E aí veio o terceiro. Porque tá ruim para nós, né, brother? Vai o terceiro, você tem que treinar os seus filhos, né? E aí entra outras crenças. O quanto você se dedica nesse treinamento, certo? A mãe, o quanto se dedica para a filha, para o filho, o pai, o quanto se dedica para a filha e para o filho. E aí na crença ali, naquela angústia de sermos os provedores da casa, de poder trazer sustento para casa, às vezes a gente começa a colocar o trabalho em primeiro lugar. E aí, quando vê, a gente tem um adolescente mais do que rebelde. Porque rebelde ele vai ser. É um caminho até que natural. Só precisa ir contornando, canalizando essa rebeldia. Mas aí você começa a perceber que do nada você tinha um maconheiro dentro de casa. Porque não treinou. E a gente tem que treinar desde pequeno. E aí, se você perguntar para a Giovana,
quem que deveria receber tratamento? Se é os pacientes dela ou os pais dos pacientes dela, ela vai falar assim, nossa, todos os pais, se recebessem um tratamento, os filhos estariam praticamente curados. Não é verdade? Uma coisa inerente. Então, as crenças familiares, a gente precisa urgentemente tomar a rédea da situação. E algumas delas, você vai, não, mas comigo não é assim. Aqui em casa é diferente. E aí é mais uma crença que o seu orgulho está querendo esconder. Então, para eu ter novos resultados, eu preciso de novas experiências. E eu preciso testar essa crença para virar um fato e eu subir de nível. Realmente, eu tenho que descer a frequência com a minha esposa para a gente ficar mais alinhado e ter paz aqui na casa. Sabe? Bate palma ao contrário, homens. Mano, se finge de idiota. Fique quieto, aprenda a se calar. Você não precisa abrir a boca na maioria das vezes. Agora, se ela sabe a teoria do né, use outra, porque senão você está lascado. Né? Boa, fica a dica. Seguimos. Outro tipo de crença é na clica o botão da Ra. Ouviu, Jaime? Amanda lá. Jaime, nesse momento você fala com certeza, meu amor. Entendeu? Vem comigo. Aham, entendi, Gi. Ela falou, aham. É que tem uma história que eu conto de um estagiário que eu não conseguia brigar com ele. E aí eu ia falar, poxa, fulano, você fez tal coisa, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele falava, né, Deni? Aí eu falava, mas você viu que você faz, se fizer isso, vai dar errado. Né, Deni? E eu não conseguia brigar com ele. Mano, me irritava. Mas ele mantinha a paz, assim. Ele falava, né, Deni? Né, Deni? E aí eu modelo vários estagiários meus, eles são muito bons. E aí eu uso com as pessoas que eu não quero conflitar a frequência, eu falo, né? 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 Que é o seu aham. Ligeiro, meu estagiário, né, Paulinha? Obrigado, estagiário. Religião. Crenças religiosas. Pode, não pode. É muito complicado, né? Falar de religião, porque a primeira coisa que você vai querer falar é que, não, mas a minha religião. E esse é um dos motivos que eu não gosto de falar que eu tenho religião, né? Porque essas placas, esses títulos que foram colocando, inclusive eu estava conversando isso com um pastor no domingo, um outro pastor, que não é da igreja, sobre isso, né? Que a igreja católica ela segue praticamente a mesma linha em todas as igrejas católicas. E a gente tem a igreja evangélica que tem várias linhas, né? Aí eu tenho a batista, a pentecostal, a congregação. Aí eu tenho outras linhagens também que seguem Jesus, que seguem Cristo com outras filosofias, que é a Umbanda, o Espiritismo e outras religiões que têm Deus, né, no centro, no foco, e tem Jesus no centro, no foco, mas tem algumas regras para chegar lá. E a grande sacada de você quebrar algumas crenças, testar algumas crenças, perguntando
se perguntar sobre algumas crenças é você ir na fonte. Se a sua religião segue Deus, Jesus, o manual principal é a Bíblia. Todas as outras podem ter, né, um livro seguindo o Evangelho. Evangelho, para quem não sabe, significa boas notícias. Então, se eu sigo o Evangelho, por que eu não vou direto na fonte? E uma coisa que a gente, para subir de nível, eu acho que vale a pena você fazer é ler da fonte. E a primeira crença que você vai ter em ler da fonte é: não entendo nada dele. Dá sono, não faz sentido. Aquele mundo de palavra, mundo de gente com nome tudo esquisito. Neemias, Eusebateu, e Paraqueu, e não sei o que, Edebetel. Cara, é inicialmente muito confuso. E a crença vai querer te afastar. Mas vai aos poucos. Hoje tem muita coisa boa na internet, além das porcarias que tem na internet. Então, eu gosto muito de algumas coisas mastigadas, para aí depois eu ler e realmente ver todo o contexto que foi dito ali. Sugiro, para a gente subir de nível, desenhando a Bíblia. Então, você vai ler o livro de Malaquias, por exemplo. Você vai ler o livro de Provérbios, por exemplo. Você vai lá no YouTube, quem está falando sobre Provérbios? Ouve esse cara, ouve outro cara, pessoas já que têm um renome, e aí eu vou ler. E eu preciso ler. Uma das coisas que tomam conta da gente é o sono. E a gente precisa despertar desse sono espiritual. Essa é uma crença que está instalada em todos nós. Quando eu começo a ler a Bíblia, eu tenho sono. Mas muitas vezes você favorece isso, porque você está deitado. Você quer ler deitado, seu cérebro entendeu. Quando essa pessoa estiver nessa posição, ela está fazendo duas coisas. Ou ela está namorando, ou ela está dormindo. Como não existe nenhum outro movimento ali, ele fala, ela está dormindo, então vamos dormir. E você quer ler deitado. Então, não facilita. Nessas crenças religiosas, a gente tem que tomar muito cuidado com as regras que foram estipuladas para a gente acessar a Deus. Sendo que Deus, ele tem acesso direto. No seu quarto, através de uma oração, no seu pensamento, quando você se conecta com ele, você tem acesso direto. Então chega de regrinhas e de crenças para acessar a Deus. Tem um negócio na igreja que chama Santa Ceia, né? E aí algumas pessoas tinham a crença que se elas estivessem fazendo algo errado, elas não poderiam tomar a Santa Ceia. Não, todos podem tomar a Santa Ceia. E todos devem estar fazendo as coisas corretamente. São muitas crenças dentro da religião. E muitas crenças que foram instaladas e te afastaram de Deus, né? Nem da religião. E aí você deve se perguntar, por que eu não estou tendo um relacionamento com Deus de um amor ágape? Dúvida, se não é batizado e não pode tomar a Santa Ceia? Em algumas igrejas a regra diz que não, mas pode. O correto é que pode.
mesmo você não sendo batizado. Mas existem algumas crenças, algumas regras que dizem que não. E aí depende da religiosidade daquela instituição. Ia perguntar isso. A gente tem que entender que o amor de Deus, ele é ágape. E que existe esse amor ágape, o amor filos e o amor eros. E nesse amor ágape, ele é incondicional. Ou seja, eu não preciso de nenhuma condição para receber o amor de Deus. Então eu posso tomar a Santa Ceia, independente de quem eu seja. Eu estou na quarto princípio ensinando para o Henri, é o princípio da isonomia. O princípio da isonomia diz isso, que independente da pessoa, eu vou entregar igual. Claro que eu não vou querer que ela faça coisas ruins, eu vou estar em cima dela se ela fizer coisas ruins, eu vou corrigi-la, né? Mas a entrega do amor de Deus é incondicional. É o amor ágape. O amor eros é de irmandade e o amor filos é só com o seu cônjuge, que é o amor sexual. Certo? Seguimos. Tipo de crença. Essa eu lembro muito bem que quem votou, porque foram poucos que votaram nessa. E você sabe que eu gosto de expor as pessoas aqui, né? Essa, quem votou, que eu me lembro muito bem, depois não sei se tem mais gente que votou, depois eu posso até abrir a enquete lá, foi o Manuel, meu amigo. Lembra, Manu? Crenças políticas. E aí? Até quando a gente vai acreditar que se a política não evoluir, eu não vou evoluir? Existe essa crença. Ah, Deni, mas eu falo que eu gosto de A, não gosto de B. Tudo bem. Isso aí é tranquilo. A sua ideologia é tranquilo. O problema é a gente continuar acreditando que a política ela pode empobrecer todo mundo, mas ela não tem condições de enriquecer todo mundo. Isso é uma crença que foi instalada no brasileiro. Você fala, e agora, quando eu falei, você falou assim, não tem como todo mundo ficar rico. Na sua cabeça, não tem como todo mundo ficar rico. Na sua cabeça, não tem nem dinheiro para todo mundo. Olha o que colocaram na nossa cabeça. Que a política é algo ruim, que vai enriquecer só alguns. E o restante vai bater palma e comer as migalhas. Essa crença, a gente tem que subir de nível. E aí, como é que você sobe de nível? Sabendo que em outros lugares, isso não foi assim. Se não foi assim, então é possível. Ah, mas no Brasil não tem jeito. Acreditar que a mudança vai vir do macro para o micro também é uma crença política. Agora que ele virou prefeito, o negócio vai andar. Agora que ele virou governador, o negócio vai andar. Agora que ele virou presidente, o negócio vai andar. Não, o negócio vai andar quando você... Aí vem a sabedoria do meu estagiário Didi. Você que não pega na enxada para você ver. Você vai ter que trabalhar. Você vai ter que inclinar. Porque se você não inclinar, não tem movimento. Então você tem que se mexer. E aí, quantas pessoas prosperaram na pandemia? Onde tinha menos recursos, menos acesso. Mas elas prosperaram. Muitas pessoas. Quantas pessoas prosperaram quando estava o presidente X? Quantas pessoas prosperaram quando estava o presidente Y? Quantas pessoas prosperaram quando estavam os dois presidentes?
nos dois momentos. A crença de que o rei está lá e agora as coisas serão diferentes, tem que subir de nível. Está na hora de você acreditar mais em você do que nas outras pessoas. Você precisa subir de nível. E eu sei que isso vem outra capa de orgulho e fala, não, peraí, eu não vou deixar que que eu evolua com esse presidente, que eu evolua com esse prefeito. Não, eu não vou evoluir, não. Eu vou ficar aqui, ó, quietinho, só para daqui 4 anos eu falar, tá vendo? Tô ganhando a mesma coisa, não evolui nada, porque ele estava lá. É burrice nossa. É uma crença limitante. Limitante. Está te limitando. Você quer aprender sobre limites? Você pega um mapa. Aí você vai ter cidade, estado, país, planeta e galáxia. Sua crença política está em qual? No limite? Na divisa? Na fronteira? Na estratosfera ou na exosfera? Aonde está a sua crença política? A minha crença política é só ir até Pirapora, então era só um limite. Nossa, minha crença política, meu, putz, tá lá na Malásia. Então tem fronteiras para você passar. Qual é o nível que você tá? É limite, divisa, que é estado, fronteira, que é país, estratosfera, que são planetas, ou exosfera, que são galáxias. E aí tem gente que está na exosfera. E aí vai ter que descer. Não vai ser tão simples assim eu me desligar dessa crença. Eu vou ter que descer. A Ana escreveu assim: essa crença definitivamente eu não tenho. Estando A ou B, o trabalho é o mesmo. Isso é uma coisa bem interessante, Ana, porque quem trabalha com comércio já dizia sabiamente o meu sogro, né, Mi? Me lembrou disso na hora. Esse drive está instalado. Quem tem comércio não tem política, não tem time, não tem religião. Atende todo mundo para ganhar o pão. Muito bom. Seguimos. Outra crença nossa, de atividade física. Putz! Quantas vezes você falou que ia começar a treinar? Conhece alguém assim, Giovana? Tá na estratosfera? Essa crença aí? Atividade física. Pensa assim, ó, vamos gerar esse gatilho assim para terminar com a crença de atividade física, né? Primeiro, eu acho que a grande maioria aqui, se não é da área, né? Muitos são da área, são educadores, são profissionais de educação física, então é mais fácil esse entendimento. Mas, principalmente para quem não é da área, você vai ter que pensar assim: movimento. O que eu fiz hoje que eu me movimentei? Aí eu fiz atividade física. Então, meu pai vive falando que subiu 300 mil degraus hoje. Aí, no outro dia, subi 400 mil degraus, porque eu subo e desço aquele prédio. É movimento. E não é ruim, é muito bom você ser uma pessoa ativa durante o dia. Mas muitos de nós, hoje, estamos atrás de uma máquina ou estamos mais parados, certo? E precisamos de um exercício físico, que é algo direcionado para os meus objetivos. A grande crença aí é que você não sabe o que fazer. E aí, como eu já conversei com algumas pessoas aqui, quando
A crença da atividade física, ela vai começar a ser rompida quando você colocar na sua agenda quando você vai fazer. Se é caminhada, se é natação, se é dança, se é uma luta, se é um esporte, se é um crossfit, se é uma ginástica, se é bicicleta, se é corrida, se é futebol, não interessa. Mas quando? Aí você definiu quando. Aí você vai definir o quê? Peraí, nesse horário que eu defini quando, eu vou estar onde? Aqui nessa região, o que tem? Eu vou fazer. Ah, mas eu não gasto. Remédio é amargo, tá? Entendeu, Ana Paula Gonçalves? Remédio é amargo. E aí, você vai escolher a dor. A dor da UTI ou a dor do exercício. Escolha a sua dor. Escolha a sua dificuldade. Me lasquei. Certo? A gente precisa. Pesado. A gente precisa. Outro tipo de crença. Putz, esse acho que é um dos piores. Alimentação. Eu não consigo comer aquelas coisas que a Nutri pede. Faz o seguinte, compra uma mamadeira, põe leitinho e toma. Toma leitinho, bebê. Quanto está o leite lá, Ana? Nem sei o valor do leite. Vai lá, vai comprar leite, cara. Mano, esse papinho de não consegue comer, pelo amor de Deus, que crença é essa? Eu vou comer gostosinho até 70 anos. Pelo amor de Deus. Come, você não é criança, meu. Aí vai tratar com a Giovana, ela tem alimentação seletiva. Ah, se lascar. Olha o seu tamanho. Você sabe o que você tem que comer, põe no prato e come. Oxi, vai no mercado e compra. É salada, é proteína, é carboidrato. Come o que tem que comer, pelo amor de Deus. É, Vini, mas não pode comer doce? Come um doce. Não é para comer o Brasil de doce. Ah, mas eu não consigo, eu não consigo. Tem coisa que não dá mais. Não dá mais. Sabe? Ah, mas a minha vida é muito corrida. Se você soubesse, pelo amor de Deus. Até o mendigo tá comendo certo. Mano, se posiciona. Por favor, se posiciona. Comi coisa errada hoje, se arrepende e faz direito. Pisei na bola outro dia, se arrepende e faz direito. Mas não fica, já que comi tudo hoje, vou comer a semana inteira. Olha a crença. Comi errado um dia, essa semana inteira já era. Olha a crença. Sabe? Comida, guloseima, aí o livro que foi lá para Paulinho, né? Da mesa. A mesa que a Gi comprou. Sabe? É gostoso comer todo mundo junto. Mas não é a comida, é a comunhão. É a gente sentar ali na mesa, a gente acabou com o café no domingo. Acabamos com uma garrafa de café. Tava eu, a Giovana e a Michele. Mas a conversa tava top. 2 horas ali. É sobre isso. É sobre isso. Essa comida, esse preparo, essas coisas fora do que o seu corpo precisa, são nesses momentos de comunhão que você vai deixar sair um pouco.
Mas no dia a dia, não é bebê. Quando você for pegar alguma coisa no dia a dia que não é para você comer, lembra da mamadeira. Dá mamadeira para o bebê. Vamos lá. Anota aí. O resultado que você tem são as crenças que você matou. O resultado que você tem são as crenças que você matou. Então, o cara que conseguiu perder 20 quilos, o cara que correu uma maratona, o cara que prosperou financeiramente, a pessoa que profissionalmente se realizou, o relacionamento que deu certo, aquele estudo que você tanto queria fazer e você concluiu, foram as crenças que você matou. Uma vez um atleta falou assim, ele estava no último ano da faculdade, ele ia desistir. Aí eu falei para ele assim, quantas pessoas na sua casa, na sua família, conseguiram concluir uma faculdade? Aí ele falou, nenhuma. Eu falei, parabéns, você vai ser a primeira. Aí chorou, falou, é verdade. E concluiu e hoje é um ótimo profissional. Rogério Marques, Marcelino. Então as coisas que você conseguiu foram crenças que você superou. Se você parar para refletir tudo que você conseguiu, aonde você chegou em algumas áreas da sua vida, você vai falar assim, caraca, eu pensava diferente mesmo. Eu pensava que eu não ia chegar. Eu pensava que não era para mim. Eu achava que não tinha dinheiro. Eu achava que eu não tinha tempo para fazer isso. Quando eu comecei a namorar a Michelle, eu falava assim para ela, qual o seu sonho? Ela falava, eu não tenho sonho. Mas você não quer fazer nada? Ela não quer fazer nada. Quer se formar no quê? Não sei, nunca pensei nisso. Olha hoje. Mas a crença que tinha. Olha a nutricionista top que eu tenho aqui em casa. O general da comida. É sobre isso. Quanto tempo a Giovana vagou na fonoaudiologia e parecia que não ia dar mais nada certo. Aí, de repente, ela tem um consultório. Quer passar comigo? Pega a senha. Minha agenda está lotada. Segura. Toma esse tapa na crença. A Geisa, coitadinha lá, estágio, dava nada, sem voz de comando nenhum. Hoje, domina o Paralímpico do Estado de São Paulo. Top, velho. Mata suas crenças. Você já fez isso várias vezes. Só que tem algumas áreas que você... Vem cá, crencinha, fica comigo, que é gostoso. Toma leitinho na mamadeira. Vamos lá. Tarefa para vocês. Liste os tipos de crenças que você tinha e qual nível que você estava até que virou fato. Então, eu falei alguns tipos de crença, né? Eu falei família, religião, falei 5. Família, religião, política, atividade física e alimentação. Eu falei o nível de crença que você estava. Se era cidade, estado, país, planeta ou galáxia. E aí você vai ver. Escolhe principalmente a área que você já teve resultado. E aí você vai ver aonde você estava. Às vezes você estava na exosfera da crença e você chegou. E aí você vai perceber que você nunca está cansado de verdade. São os motivos que acabam sempre. E você precisa achar novos motivos para chegar nos seus objetivos. Muito bom. Como é que funciona a mentoria para a gente encerrar a aula de hoje? A mentoria são 98 aulas. Ah, Dini, mas eu não vou conseguir fazer todas as aulas. Crença. Um dia ou outro,
Você não conseguiu assistir? Assiste o gravado. Ah, mas eu não consegui assistir o gravado. Tudo bem, você não vai morrer. Você não foi todos os dias para a escola. E você passou de ano. Não eram todos os dias que aquele conteúdo transformou a sua vida. Mas cada vez mais tem que ficar atento para as coisas que eu estou falando. Você tem que praticar as tarefas durante a semana e você tem que ser constante. E isso que vai te fazer ter novos resultados e resolver problemas antigos que você já tinha. Então, a mentoria de inteligência emocional é sobre isso. É sobre as coisas que estão na minha cabeça, mal resolvidas, ou as coisas que eu não consigo enxergar, para onde eu tenho que ir, e é um direcionamento. Agora, para você começar a trilhar. Não é uma pílula, não é milagre que acontece aqui. Tudo depende de você, exclusivamente de você. É uma aula que eu falo, ó, tem esse caminho aqui. Tem pedra, tem espinho, tem dor, tem suor. Vai. No meio do caminho você vai resolver. Se vai voltar, se vai desviar, se vai desistir. Mas se você ser constante, você vai ter resultado. Tem coisas que vão demorar mais, porque você está lá na exosfera. Tem coisas que é um limite, que é só você chegar até Pirapora ali, que já vai arrumar um casório. Né, Ana Paula? Parecia tão distante, mas estava do lado de casa. Que louco, né? Que da hora. Vamos lá. PBs da semana. Eu vou manter as tarefas do domingo, além dessa tarefa que eu mandei agora. Por quê? Porque tem muito bebezinho, café com leite, começando a mentoria. Então, eu não posso dar muita tarefa ainda, tá? Mas conforme for pegando o ritmo, a gente vai multiplicando. Então, o filme é o que de verdade importa. Pode anotar, mas eu mando o link. Se você é novo na mentoria, eu sugiro que você assine a Netflix. Como diz o brother, Spotify é gratuito, então não precisa. O áudio é sobre adolescência emocional. Quem já conseguiu fazer as tarefas? Ou algumas delas? Escreve aí, se você já fez alguma. Ou se a sua crença diz que em 2 dias não dá para fazer nada. Não deu nem tempo. A modelagem, nós vamos modelar o profeta Isaías. Brabo. O jejum da semana, esse jejum é top, isso eu quero que vocês compartilhem direto lá no grupo, tá? Todos os dias você vai deixar de seguir de 1 a 3 pessoas nas redes sociais, seja Instagram, Facebook, TikTok, o que você mais usa. Então, estou olhando lá, como é que eu vou excluir a pessoa? Né? Vou deixar de seguir a pessoa. Não é para sair do nada. Você vai olhar lá. Ah, agir, Gisele. Agir agrega, traz conteúdo interessante. Mantém. Ah, fulano posta nada que está agregando. Deixa de seguir. Ciclano, presta atenção no ciclano. Posta nada que agrega. Mas convivo com ele todos os dias no meu trabalho. Bate palma ao contrário. Deixa lá. Não vai gerar um estresse para você mesmo. A mentoria é para você canalizar a energia. Você vai explodir a energia em você. Certo? Então, sabedoria em quem você deixa de seguir. Não tenho mais contato, já perdemos e não está agregando, não tem relacionamento, começa a deixar de seguir. O que vai acontecer? A magia. Você vai começar a seguir pessoas novas
e isso que é o bacana, que realmente estão na mesma frequência que você, interessadas em coisas que você agora está buscando, porque o copo estava tão cheio que não tinha nem espaço para entrar. Principalmente na sua visualização de rede social, que a rede social não vai te entregar 100% das pessoas que você segue. E tinha tanta gente ali que não estava agregando mais que não dá nem tempo de visualizar o que tem tanta gente fazendo de legal. E aí você vai dar essa filtrada. Todo dia, de 1 a 3 pessoas. Quer subir a frequência? 5 por dia. Eu estou fazendo 5 por dia. É muito bom, muito bom. E sem dor no coração, mas é minha amiga de tanto tempo. Tem nada a ver. Não está na frequência. Não vai deixar de ser sua amiga de tanto tempo. Fechou? Esse é o jejum. Louvar. Uma música, né? Chama Uma Nova História. Ouçam essa música. O desafio, escreveu uma história triste sua, que virou suportável e depois teve um final feliz. Certo? Esse é o desafio. Tanto esse desafio, quanto deixar de seguir, quanto essa nova tarefa, eu vou fomentar para a gente compartilhar mais no grupo. Você tem que lembrar sempre assim, quando você posta alguma coisa no grupo, você tem que acabar com essa crença de aceitação. Será que eles vão gostar? Será que o que eu estou escrevendo é bom? Essa canção é top, Jaime. Vou ouvir essa canção do Fernandinho. Então, seja sincero com a experiência que você teve na tarefa XYZ. Com certeza, você está fortificando alguém. Com certeza, você está treinando para ser sincero. E eu te garanto que esse é um grupo seguro, que a gente vai fazer uma rede de apoio para você evoluir, para você resolver. Tá bom? E a frase que vocês podem colocar na rede social é: chega de mentiras, ou a frase nova: a boca é o carburador. O carburador não, o escapamento do coração. Vou até escrever essa aqui no 944. Certo? A boca é o escapamento do coração. Vamos tirar uma foto? Quem não está com a câmera aberta, se quiser abrir agora. Sala cheia. Show. Deixa eu ver se está todo mundo aqui. Cadê a Néia, Dani? Ela chegou atrasada, mas ela vai ouvir depois. Show. Uma outra coisa que é importante saber na mentoria é: você pode estar com o seu familiar, isso não vai fazer vocês pagarem 2 mensalidades. Óbvio que não. 2 pessoas ali, é a mesma conta, fique em paz sobre isso. Vamos para a foto? Sorrisão, 1, 2, 3 e... Aí, deixa eu ver se ficou bom, vou mandar no grupo lá. Mulherada, confira lá. E como as minhas atletas dizem, você só tira uma foto. E se ficar ruim? Eu acho que ficou ótimo. Dá uma conferida aí. Foi?
Ah, mandei para Giovana. Vou mandar no grupo. Tava conversando com ela. Agora foi. Muito bom. Vamos para... Eu vou ter que mudar, né? Não vai ser largada, né? À noite. Tem que ser chegada, né? A gente vai dormir. Vamos para a chegada? Se você puder, feche seus olhos. Inspira fundo. E solta. Inspira fundo. E solta. Inspira fundo. E solta. Senhor, muito obrigado porque o Senhor é bom. O Senhor nos ouve todo o tempo. O Senhor está sempre conosco. Aonde quer que a gente vá, que o Senhor continue levando a sua sabedoria. E nesse momento, Senhor, abençoa a vida dessas pessoas que estão aqui, daquelas que não puderam vir, daquelas que vão assistir futuramente, e que elas consigam cada vez mais quebrar essas barreiras das crenças, desde a cidade até o estado, país, os planetas, as galáxias, independente do tamanho que seja a distância que o Senhor age em nossos corações. Que a gente verbalize coisas poderosas essa semana para pessoas que vão ser transformadas. Que a gente faça essas pessoas acreditarem, que a gente seja exatamente profetas, edificando, consolando cada uma das pessoas que estiverem ao nosso redor. Que a gente seja bênção na vida dessas pessoas. Que a gente acredite que é possível sim, através do Senhor, a gente resolver, a gente evoluir e a gente passar por esse tempo aqui na Terra. Em nome de Jesus, amém. Que bom que vocês vieram. Amei. Peraí, vocês apareceram na foto, Clauber? Eu não vi. Ah, apareceu. Que susto. Tá bom, então. Beijo, boa noite, se cuidem. Chega de crença, chega de mamadeira de bebezinho. Tchau, beijo.